Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um estudo de mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar as melhores regiões para você operar no pregão de amanhã, utilizando todo o meu conteúdo baseado em análise técnica purista e também a minha estratégia baseada em oferta e demanda. Você vai aprender nesse vídeo pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Tudo isso marcando de forma simples no seu gráfico cenários que podem ocorrer ali no pregão de amanhã. Mas antes da gente começar, eu já queria pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, não deixe de conferir também os links na descrição e, claro, assine o sininho de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Pessoal, vamos lá, vamos falar do gráfico agora, gráfico de 5 minutos do mini índice. Nós temos aqui as movimentações que nós marcamos ali para o pregão de hoje. Então a gente tinha aqui desenhado na nossa tela duas regiões extremamente importantes que todos os dias nós desenhamos, que é o nosso choque, que é o change of character, é o ponto em que o mercado precisa romper para ele iniciar o movimento de reversão no nosso ativo. E o ponto de continuidade, como o próprio nome diz, caso ele seja rompido, esse ponto de continuidade seria o ponto em que daria continuidade ao movimento anterior, que no caso do índice seria um movimento de queda, uma tendência de baixa. A gente pode observar também que tem três cenários desenhados aí na sua tela. Um cenário de alta, onde a gente buscaria por manipulações de fundo, onde existe ali vendedores travados no fundo. Na parte de baixo nós temos a possibilidade de um teste para o choque. Então, caso a gente identifique uma manipulação de mercado próxima à região do choque, é bem possível que a gente consiga pegar um movimento vendedor, que foi o caso do movimento aí de hoje cedo, da venda que nós pegamos lá na mentoria, foi o caso desse movimento. A gente acabou, vou mostrar em detalhes para vocês, mas a gente acabou manipulando a região do choque e o mercado seguiu descendo até o último order block. E lá, rompendo o ponto de continuidade, a gente teria o mercado dando continuidade para baixo, onde a gente deveria buscar ali o nosso foco principal estaria nas regiões de topo e a gente deveria procurar por compradores travados dentro dessas regiões. Na parte de cima, eu desenhei ali dois order blocks importantes que o mercado poderia estar mitigando ao longo do nosso pregão de hoje. Um deles foi testado e o outro quase foi testado ali no fechamento do mercado. A gente ainda vai manter ele para o pregão de amanhã, caso a gente tenha ali uma manipulação, alguma coisa do tipo dentro dessa região, porque é um ponto em que gerou um desequilíbrio muito forte ali no nosso gráfico, tá? Bom, pessoal, basicamente aqui eu falei para vocês, o movimento da venda ele teve aqui ao longo desse movimento, quando ele abriu, ele teoricamente abriu rompendo o ponto de continuidade, né? Ele foi para baixo, ele fez ali um movimento que nós chamamos de spring, capturou a liquidez naquele movimento de fundo, acionou as vendas do equal lows que nós tínhamos aqui do lado, ó, esse ponto aqui desses dois fundos nós chamamos de equal lows, seria equivalente aos fundos duplos. Então a maioria do varejo estaria comprando nessa região e colocando stop um pouco abaixo. O institucional sabe disso, então ele aproveita para romper esse fluxo, utilizar o stop do varejo como combustível para executar a grande quantidade de ordens que ele tem ali para executar esse movimento e depois manipula o preço para a região superior, que lá na parte superior nós temos também o que nós chamamos de equal highs, que seria teoricamente os topos duplos na parte de cima, né? Você tem ali o fundo duplo, o topo duplo, a maioria do varejo vai estar buscando fazer vendas nessa região, principalmente naquele sentido de varal, né? A pessoa deixa a ordem apregoada lá com o seu stop e com o seu alvo. O varejo, sabendo disso, ele acaba manipulando aquela região, fazendo aquele movimento que nós chamamos de inducement. Então o inducement é o ato de você induzir alguém a um erro. Então o institucional ele induz o varejo a vender naquela região com um único objetivo, que é capturar essa liquidez para executar ali as suas ordens que estão aguardando neste order block superior, que ele era um dos pontos importantes no pregão de hoje. E esta região era uma região que a gente consideraria muito vendedora, pela própria natureza dela, que aqui no pregão anterior iniciou o movimento de desequilíbrio do livro muito forte, né? Criou-se um imbalance muito forte,
e até mesmo acabou formando um Fair Value Gap nessa região, e assim a gente poderia esperar ali por um teste desse ponto, desse order block, logo depois de realizado o inducement, logo depois de induzir ali os operadores ao erro. Você pode observar que o mercado ele compra um pouquinho para vender de montão. Então ele compra um pouquinho para iniciar o movimento do varejo no sentido que ele está esperando, enquanto lá em cima ele está vendendo de forma passiva, secreta, sem chamar atenção, e quando menos espera ele sai acionando o stop de todo mundo na compra, que é onde a gente tem esse movimento aqui, chamado de spike muitas vezes, esse movimento de queda até o último order block de compra, tá? Pessoal, aqui a gente tem duas regiões que a gente poderia trabalhar no pregão de hoje, né? Eu acreditava que o mercado ficaria consolidado entre elas. Você tem um order block de demanda, que é esse aqui na parte de baixo, e você tem um order block de oferta, que é esse aqui na parte de cima. O mercado ele faz ali o primeiro movimento zone to zone. Ele sai do order block de demanda, passa para o order block de oferta. Lá no order block de oferta ele retorna para o order block de demanda. Nessa região aqui, pessoal, se eu não me engano, mais de 30 mil contratos foram vendidos neste order block, que seria uma zona compradora. Então, quando você identifica um movimento como esse, não é um movimento que tem sentido. Por que nós não demos prioridade para a movimentação compradora no caso das nossas aulas lá na parte da manhã? Porque o mercado ele não havia estabelecido um rompimento saudável do choque, né? A gente teria esse order block atrapalhando ainda uma eventual continuidade desse movimento, né? Uma reversão desse movimento. A gente só teria a confirmação dessa reversão desse movimento a partir do momento em que ele rompeu essa nova máxima e voltou a deixar aqui fundos maiores do que os fundos anteriores. Então, a partir desse ponto, aqui a gente pode começar a observar a movimentação do varejo diante de vendas no fundo. Então, a partir desse ponto, a gente toma como princípio ali identificar vendedores travados em região de fundo, e aqui foi uma oportunidade dessas ali, tá? Bom, para amanhã, o que nós vamos buscar aí na nossa movimentação? A gente tem que entender que existe aqui também alguns pontos de liquidez para o pregão de amanhã. Como eu falei para vocês, eu vou manter esse order block por mais um pregão, para a gente acompanhar aqui uma possível movimentação desse order block. Aqui nós temos agora uma movimentação de alta. Querendo ou não, pessoal, muitas pessoas do varejo vão estar buscando aí uma venda por Fibonacci. Então, esta região aqui, ela tem uma liquidez muito forte. Então, você pode esperar por uma manipulação vendedora dentro dessa zona. Afinal, o institucional está enxergando que o varejo está vendo esse movimento aqui como sendo um pullback. E eles estão apostando numa queda com o alvo nessa última mínima. Então, nada mais justo que manipular esse dinheiro antes de executar o movimento correto. Então, fique de olho nessas regiões superiores aqui, porque amanhã pode ter ali uma manipulação desses pontos, tá? Vale lembrar também que o índice está dentro de uma zona consolidada, e essa zona de consolidação, ela passa tanto deste order block aqui de baixo, ele é o nosso principal ponto de demanda nesse movimento, quanto neste outro order block aqui de cima, ele é o nosso principal ponto de oferta aí dentro desse movimento. Então você tem um zone to zone muito bem apurado e você precisa traçar suas regiões de prêmio e de desconto para que você tenha ali uma capacidade de encontrar pontos baratos para você comprar e pontos caros para você vender. Então, se a gente for traçar ali uma análise mais detalhada das nossas movimentações aqui de baixo, você tem regiões aqui de demanda como sendo esses pontos que eu marquei. Você tem essas duas regiões de destaque. E lá em cima você tem essas duas regiões de destaque também para você operar, tá? Eu vou até trazer o order block aqui de demanda para esse ponto, certo? Porque ele acaba tendo um destaque maior ali na nossa movimentação. E Gabriel, por que você não marca esse cara? Por que você não marca esse cara?
Porque quando a gente analisa a relação de prêmio e desconto, esses pontos eles ficam muito baratos para você fazer qualquer tipo de operação. Então não justifica você vender aqui e não justifica você comprar aqui, sendo que você pode comprar mais barato, né? Seria comprar com mais desconto. O nosso choque, ele vai ficar nesta regiãozinha aqui, que é basicamente o último fundo sadio do movimento, né? Um fundo que tem ali uma leitura mais inteligente. E aqui, obviamente, o topo de continuidade seria lá no último topo, mas eu vou colocar aqui só para a gente acompanhar o próprio movimento do dia, que esse seria o nosso ponto de continuidade, tá? Então você tem ali tanto uma região de perda de choque, quanto de continuidade do movimento, sem se esquecer que o mercado está travado entre essa extremidade e esta extremidade aqui de baixo, tá? Caso você tenha possibilidade de fazer um teste do choque, pode esperar por uma movimentação como essa, você vai focar em vendedores travados no fundo. Caso o mercado venha romper o choque, você pode esperar por um movimento de mitigação até os order blocks inferiores. E claro, o inverso é verdade. Se você tinha ali um movimento de rompimento do ponto de continuidade, você pode aguardar ali por uma manipulação de fundo, onde você buscaria a continuidade do movimento, tá? E para finalizar, o nosso dólar, o mercado trabalhou ali dentro daquela consolidação que nós traçamos. Mercado também trabalhando dentro de um zone to zone criado por dois order blocks importantes, principalmente este superior aqui. O mercado abre entre o choque e o ponto de continuidade, o que a gente excluiria este cenário, este cenário, este cenário e este cenário. Sobraria duas possibilidades para a gente estar operando no pregão de hoje em relação ao dólar. Quando o mercado ele faz um movimento aqui com uma alta intensidade de compra numa região de topo, você precisa entender que essa liquidez ela pode ficar travada. E a gente consegue observar justamente este candle aqui, ó, que é um candle extremamente de força compradora, que eu não preciso nem olhar outras ferramentas e eu já sei que uma grande quantidade de players compraram topo. Então eu sei que existe uma chance muito grande desse dinheiro ficar aprisionado e esse dinheiro precisar sair para algum lugar. E aí, quando você alinha isso com a possibilidade do varejo interpretar isso daqui como um topo duplo e existir aqui liquidez, você consegue entender que nada mais, nada menos isso passa de uma manipulação de topo, onde o mercado está induzindo eles venderem naquele ponto de forma antecipada para que eles consigam executar a grande quantidade de ordens que tem lá em cima. Então aí depois que o mercado bate, ele inverte, depois ele vem tudo para baixo. E agora para amanhã, você tem que entender que existe uma consolidação muito forte no dólar, tá? Existe uma continuação extremamente forte dentro desses pontos que nós trabalhamos, dentro desses dois order blocks, principalmente. Se a gente for alinhar isso à teoria de prêmio e desconto, você teria que marcar mais um camarada aqui, que é esse aqui, certo? Você tem duas regiões boas para comprar, uma região boa para vender inicialmente, e aí você vai buscar pelo desequilíbrio, você vai buscar pelo imbalance aí dentro dessas regiões. Lembrando que essa tendência aqui ela é mais consolidada, você teoricamente, o ponto de continuidade ele está aqui embaixo, se você for analisar, ele não perdeu esse último suporte aqui, sem confirmar ainda o topo. Então pode estar iniciando ali o movimento de queda. Como é que eu vou saber isso? Eu vou focar em duas regiões aí para o pregão de amanhã. Eu vou focar nesta região aqui de fundo, tá? Que eu vou chamar ela aqui, teoricamente eu vou chamar ela de ponto de continuidade, porque eu tô assumindo a quebra da estrutura ali em cima. E eu vou chamar esse topinho como sendo o meu choque. O choque desse movimento secundário, ele vai me mostrar se o dólar tem chance dele perder aqui essa movimentação que foi rompendo esse fundo e iniciar ali um movimento de um topo menor do que o topo anterior. Se a gente for traçar as bolinhas de Natal aqui, você vai ver que o mercado
começa a apresentar reversão a partir desse ponto e você já tem aqui bolinhas menores que outras bolinhas. E quando você tem esse fenômeno, você precisa focar ali numa manipulação desse choque, numa possibilidade de reversão desse choque e, claro, numa possibilidade de continuidade aí desse movimento secundário, beleza? Bom, meus queridos e minhas queridas, mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de dar o like, se inscrever aqui no canal e, claro, deixe seu comentário aqui abaixo. Ele é muito importante para mim e também vai ajudar com que o YouTube compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostariam de aprender day trade. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.